Meu nome é Laís. Esse vídeo é um trabalho, uma apresentação sobre diagrama de classe, com a orientação do professor Mageus, na matéria Análise de Sistemas Orientados a Objetos, na Faculdade Zacarias de Góes Pazak. Bom, o diagrama de classes ele vai permitir a visualização das classes que vão compor o sistema com seus respectivos atributos e métodos. Ele vai ilustrar atributos e operações de uma classe e as restrições, vai também mostrar como que os objetos podem ser conectados. Vai descrever também os tipos de objetos no sistema e os relacionamentos entre esses objetos, que podem ser associações e abstrações. Na tela tem um exemplo de diagrama de classe. Aí é um exemplo bem pequeno do que é um diagrama de classe. O diagrama de classes ele vai ser composto pelos seguintes elementos: classes, relacionamentos, que vai ter alguns tipos de relacionamentos: associação, agregação, composição, generalização e dependência. São alguns relacionamentos que vai compor o diagrama de classes. Aí, nessa tela está um exemplo gráfico do que é uma classe. Graficamente, as classes são representadas por retângulos, composto por nome, atributos e métodos. Neste exemplo, a classe vai ter como nome conta comum. Embaixo tem os seus atributos, onde vai conter os tipos de dados e, por último, os métodos. Lembrando que as classes devem receber nomes de acordo com o vocabulário do domínio do problema. É comum adotar um padrão para nomear as classes. Todos os nomes de classe serão substantivos singulares, com a primeira letra maiúscula. Os atributos eles vão representar o conjunto de características dos objetos daquela classe. Então, vai constar as características da classe. Na questão de visibilidade, vai ter alguns símbolos que vai ter algum significado. Esses símbolos que é visto cá na tela. Vai de atributo sustenido, mais. Então, o símbolo de mais, ele vai significar público, visível em qualquer classe, de qualquer pacote. O símbolo sustenido significa protegido, visível para a classe do mesmo pacote. E o símbolo de menos, no outro exemplo não tinha, significa privado, visível somente para a classe. Os métodos, eles vão representar o conjunto de operações que a classe fornece. O que ela vai fazer ou não. Também tem a questão da visibilidade, mais público, sustenido, protegido e menos privado. Os relacionamentos vão possuir nome, a descrição dada ao relacionamento, o que ele vai fazer, o que ele vai possuir, o que ele tem. Vai ter o sentido da leitura, sentido de leitura. A navegabilidade, indicada por uma seta no fim do relacionamento. Multiplicidade, 0 para 1, 0 para muitos, 1 para 1. O tipo de associação, que pode ser agregação, composição, generalização e dependência. E os papéis desempenhados por classe em um relacionamento. Então, esses são o que o relacionamento vai possuir. Nessa tela nós temos aqui os exemplos do que possui um relacionamento. Então, o nome, deixa eu botar aqui, o nome, a pessoa trabalha para a empresa,
o sentido da leitura, a navegabilidade, cá embaixo, aqui é o cliente, reside no endereço, aqui é a coisa pela setinha, multiplicidade aqui, essa multiplicidade, uma instância da classe empresa pode se relacionar com muitas instâncias da classe pessoa. Por sua vez, a classe pessoa pode se relacionar com a classe empresa. Aí vem o tipo que é uma tipo de associação empregado, se relacionar com o empregador. E o tipo que é a associação e os papéis, os papéis empregados se relacionam com o empregador, que é composto dos papéis que são desempenhados pelas classes. Então, o primeiro tipo de relacionamento que nós vamos ver agora é a associação. Associação que são relacionamentos estruturais entre instâncias e especificam que objetos de uma classe estão ligados a objetos de outra classe. Podemos ter associação uniária, ocorre quando existe um relacionamento de um objeto de uma classe com objeto de outra classe, ela pode ser binária. Ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas. Esse tipo de associação binária é a mais comum. E uma associação ela é representada por uma linha sólida, uma linha contínua, conectando as duas classes, como mostra o exemplo abaixo da tela. Na associação, nos relacionamentos, temos a questão da multiplicidade. Aí tem alguns exemplos. 0, no mínimo 0, no máximo 1, que vai indicar que os objetos da classe associadas não precisam estar relacionados. Mas se houver relacionamento, indica que apenas uma instância da classe relaciona-se com as instâncias da outra classe. 1 e somente 1 indica que apenas um objeto da classe relaciona-se com objetos da outra classe. No mínimo 0, no mínimo nenhum e no máximo muitos. O símbolo de estrelinha significa muitos. Indica que pode ou não haver instâncias da classe participando do relacionamento. Só a estrelinha muitos indica que muitos objetos da classe estão envolvidos na associação. E aí vem no mínimo 1 e no máximo muitos, no mínimo 3, no máximo 5. Esses são alguns indicadores de multiplicidade que vai estar lá no relacionamento. Ainda existe a associação, tipo de associação ternária ou eniária, onde vai conectar objetos de mais de duas classes e vão ser representados por um losango. Aqui tem a classe professor, turma e sala de aula, onde se relacionam 3 classes, eles vão se relacionar entre si, por isso é representado no meio vai ter o losango. Aí um exemplo, outro exemplo de associação, um estudante pode ser um aluno de uma disciplina e pode ser um jogador da equipe de futebol. Cada disciplina deve ser cursada por no mínimo um aluno, no mínimo um aluno. E um aluno pode cursar de 0 a 8 disciplinas. O outro tipo de relacionamento é a agregação. A agregação é um tipo especial de associação onde se tenta demonstrar que as informações de um objeto, desse objeto, que é chamado de objeto todo, precisam ser completadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe, chamada de objeto à parte. O símbolo vai conter um losango na extremidade da classe que contém os objetos todos. Ou seja, pedido é todo, ele vai se agregar à parte do simples, ele vai se agregar, ou seja, pedido, o objeto todo, ele vai ter agregação com o objeto à parte, que é item. Um objeto parte pode fazer parte de vários objetos todo.
Então, esse tipo de associação vai tentar demonstrar uma relação todo-parte entre objetos e associações. Continuando. Outro tipo de relacionamento é a composição. A composição vai ser uma variação da agregação. Esse tipo de relacionamento vai ter um vínculo mais forte entre objetos todos e a parte. Os objetos parte só podem pertencer a um único objeto todo. Nosso exemplo aqui, o objeto parte edição e artigos, ele só vai pertencer ao objeto todo, revista científica, e tem o tipo de vida coincidente com o do objeto todo. Por exemplo, nesse exemplo, se o objeto todo, a classe revista científica, deixa de existir, a edição e artigo também não tem mais significado, não tem mais para que existir. O símbolo da composição vai ser um losango preenchido na extremidade do objeto todo. E aí tem um exemplo de composição. Então, a composição, as classes vai compor a outra. E o objeto parte, ele só vai existir por conta do objeto todo. Outro tipo de relacionamento é a generalização. Então, o objetivo dessa associação é representar a ocorrência de herança entre as classes, identificando a classe mãe ou a superclasse, chamadas gerais, e a classe filho, as classes filho, chamadas de especializadas. Aqui tem graficamente como é representado. Outro tipo de relacionamento é a dependência. Identifica certo grau de dependência de uma classe em relação à outra. Vai ser representado por uma linha tracejada entre as duas classes, contendo uma seta apontando para a classe na qual a classe posicionada na outra extremidade do relacionamento dependente. No nosso exemplo, o cliente depende do fornecedor, que está representado pela linha tracejada, e no final por uma seta. Para terminar, um exemplo, um modelo de diagrama de classes. Esse é um sistema de recepção de encomendas. Um exemplo pequeno, um diagrama de classes, mas muito grande. Então, esse exemplo, basicamente, ele vai conter uma classe, produto encomendado, que vai se relacionar, vai ter uma associação com a classe produto, e também vai fazer uma composição com a classe encomenda. A classe encomenda, por sua vez, vai ter uma associação com a classe cliente e vai possuir uma generalização com as subclasses encomenda aceita e encomenda rejeitada. Bom, essa foi a apresentação sobre diagrama de classes, tendo como referência o livro da UML2, uma abordagem prática de Guedes.